Aline, nesta semana, entidades brasileiras apresentaram à Organização das Nações Unidas, a ONU, e à Organização dos Estados Americanos, uma denúncia contra a gestão dos presídios brasileiros durante a pandemia de coronavírus. E para conversar a respeito desse tema, temos aqui a advogada e ativista de direitos humanos, Aline Andrade Silva. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem? Tudo certo dentro desse contexto, né, de pandemia que a gente tem hoje. Mas, Aline, eu queria que você falasse a respeito dessa denúncia que foi subscrita por mais de 200 entidades, entregue à OEA e também à ONU, e falar a respeito da transparência dos dados. A gente sabe hoje de verdade o que está acontecendo no sistema prisional em relação à Covid-19, Aline? Olha, a gente tem um observatório do Conselho Nacional de Justiça com alguns dados que indicam que a gente tem aproximadamente 2.456 casos de Covid no sistema prisional brasileiro, com um número de testes de aproximadamente 11 mil. Dito isso, 11.341 testes. Tá? Dito isso, como a gente tem toda uma subnotificação na sociedade, enfim, fora dos presídios, é muito provável que a gente tenha também essa subnotificação dentro do sistema prisional, né? Mas o Ministério da Justiça indica que a gente já tem 59 óbitos e 867 suspeitos de Covid, né? Então a gente está aí com um número muito díspares e a gente tem algumas notícias de que esse número não corresponde à realidade. E em relação à denúncia, o que está dito ali exatamente e quais são as medidas que a ONU e a OEA poderiam tomar em relação ao Brasil diante desse documento? É, olha, o que se espera, né? O que a gente precisa de fato é que o governo tenha um plano de contenção, é, de contenção da Covid nos presídios. Então, a gente precisaria de acesso médico, então, de uma estrutura de saúde dentro dos presídios, de que as pessoas que são presas provisórias com crime de menor potencial ofensivo fossem liberadas e que a gente tivesse de fato um plano de contenção que respeitasse os direitos humanos das pessoas presas. E o que se espera da denúncia da ONU-OEA é chamar a atenção, né, para internacionalmente para a situação do Brasil e o Brasil não tem uma obrigação de cumprir nenhuma dessas denúncias, mas chamar a atenção internacionalmente para essa situação do Brasil e pressionar o governo para que faça alguma atuação concentrada e contenha o avanço da Covid dentro dos presídios. Agora, essa situação, né, por conta das próprias condições do sistema prisional brasileiro, já era um pouco esperada e as entidades estavam denunciando, chamando as autoridades justamente para que se responsabilizassem, para que tomassem medidas. Eu até estava resgatando aqui, Aline, uma declaração do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de 13 de abril, dizendo que a situação do coronavírus nos presídios brasileiros estava sob controle, segundo ele. Mas isso não aconteceu, né? Olha, na verdade, a situação não está sob controle nem fora dos presídios, nem dentro dos presídios, nunca esteve. Todo mundo que estuda segurança pública, estuda presídio, sabe que é um lugar propício para alta contaminação. Então, a gente tem, não só no caso da pandemia, mas de fato, mesmo antes da Covid, contaminação por HIV, tuberculose, e tem sido de fato um ambiente para transmissão de doenças com alto índice de contágio, uma estrutura também muito pequena para atendimento das pessoas presas. Nunca houve esse controle, as medidas que foram anunciadas pelo governo eram todas extremamente desumanas, já se chegou
a considerar a feitura de containers, onde a gente tinha altas temperaturas, sem atendimento médico, para isolar os casos suspeitos, sem nenhuma preocupação com os direitos humanos, com a saúde. Então, esse controle nunca existiu. Certo. E no caso, também temos aí as condições pré-existentes do sistema prisional, da própria questão da estrutura que você citou, Aline. Tem presídios que não têm abastecimento de água regular, além da superlotação, também não tem atendimento médico, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não têm a dimensão, que vários presídios brasileiros simplesmente não têm um médico ali ou uma equipe médica para fazer o atendimento caso o preso necessite. Acho que hoje é atenção para tem mais de 60, mais de 40% de tributação, então um lugar onde caberia 100 pessoas, a gente tem 140 pessoas no profissional. Segundo que é o Departamento Nacional, tem 62% dos penitenciários com Muito ruim o som, né? médico, tá? Aline, Aline, eu Tem um áudio passando, né? Aline, você me escuta? A gente está com Agora tem uma música. a gente está com um probleminha de áudio aqui, então eu vou tentar fazer a conexão de novo com você. Eu queria que você repetisse só essa resposta após a conexão, tudo bem? Tá bom. Bom, vamos fazer aqui a reconexão então com Aline Andrade Silva, ela que é advogada, ativista de direitos humanos, está falando conosco a respeito da situação dos presídios no Brasil em relação à pandemia da Covid-19. Diversas entidades entregaram à ONU e também à OEA uma moção, né, um documento denunciando a situação no Brasil, e essas entidades também já vinham chamando há algum tempo a responsabilidade das autoridades do poder público em relação a essa situação que é grave. Aline, você pode repetir agora essa resposta, por favor? Posso sim. Bom, como a gente tem uma sobrelotação bastante grande no sistema prisional brasileiro. Então, num espaço onde, né, deveriam haver 100 pessoas, a gente tem aproximadamente 140, o que faz com que a gente tenha altas condições de contágio. Além disso, a gente tem apenas 62% dos estabelecimentos penitenciários com consultório médico. Isso não significa que as pessoas tenham atendimento, né? Porque além do consultório médico, precisa de uma equipe de saúde, e muitas vezes a gente sabe que é uma estrutura muito precária, com um médico só, para todo o complexo prisional, né, e que de fato não dá conta. E é importante ressaltar para que as pessoas entendam por que essa denúncia e por que tem sido feita essa denúncia, é que o entendimento, né, a partir da divulgação desses dados, a gente entende que no sistema prisional o índice de letalidade e a taxa de, né, a gente tem um aumento de 800% na taxa de contaminação e um índice de letalidade 5 vezes maior do que aquele que aflige a sociedade. Ou seja, na sociedade, a gente tem um índice de recuperação da Covid muito maior e a gente está praticamente tendo uma sentença de morte com a Covid no sistema prisional. E nem sempre os presos, né, por mais que estejam conscientes dos riscos, conseguem se higienizar por conta do abastecimento de água. A gente tem também aí presídios adotando restrição de visitas e muitas vezes os familiares que acabam levando material de higiene a que esses presos não têm acesso por meio aí do poder público ou da administração dos presídios, o que torna a situação ainda mais difícil, Aline. De fato, a gente tem uma dificuldade de acesso à água. É muito comum nos presídios que a água seja fechada e aberta um dia sim, um dia não. As condições de higiene são completamente inadequadas. Eu acho que é importante a sociedade saber que muitas das vezes os materiais de higiene são fornecidos pela própria família. Então, o Estado não fornece esses materiais de higiene para as pessoas.
Eita, gente, de novo, para mim É, tá vazando. Não sei se para você. a gente está com um probleminha também de áudio de novo. Aline, vou tentar aqui fazer de novo uma reconexão aqui para a gente continuar conversando. A gente está conversando aqui com a Aline Andrade Silva, ela que é advogada e ativista de direitos humanos. Temos alguns probleminhas aqui com áudio, mas a gente vai tentar aqui fazer a reconexão para continuar falando. Ela que falava a respeito justamente das condições de higiene nos presídios, no sistema prisional brasileiro. Temos aí muitas dificuldades, né, em relação a isso, por conta não só do fornecimento de material de higiene, que na maioria das vezes é fornecida por familiares, por pessoas que vão visitar as pessoas que estão ali no sistema prisional, e ainda também as dificuldades em relação aí ao abastecimento de água, já que muitas unidades do sistema prisional sofrem com racionamento. Fizemos aqui a reconexão. Aline. Voltei. Então, você pode continuar. Você estava falando da questão da água no sistema prisional. Então, eu acho que tem duas coisas que é importante denunciar para a sociedade. O primeiro, que a gente tem falta de acesso à água dentro dos presídios. Então, a gente tem, né, muitas vezes o fechamento da água, a gente tem água um dia e no outro não. Ou eles fecham a água durante o dia inteiro e só abrem à noite. Então, o simples hábito de lavar as mãos não é um hábito possível dentro do sistema prisional brasileiro. E, além disso, a gente tem uma falta de fornecimento de materiais de higiene. Normalmente, a gente tem, em todos os estados, uma vez por semana, enfim, de 15 em 15 dias, dependendo das condições da família, as famílias levam kit, tá, para os seus familiares presos. Esse kit vai ter shampoo, sabonete, o papel higiênico é racionado, precisa muitas vezes ser comprado dentro do presídio através de um valor que a família deposita. Então, o Estado brasileiro oferece condições mínimas de higiene. Com o fechamento dos presídios, a gente tem quase que a impossibilidade da entrada das famílias de presídio, porque a família não pode entrar em alguns lugares, os presídios estão recebendo tax, é muito alto. Então, a gente está uma situação com os presídios brasileiros sem acesso a sabão e água. É quase impossível fazer qualquer tipo de higienização sem os itens básicos. Bom, Aline, a gente vai continuar acompanhando aí, inclusive, a repercussão internacional em relação à situação do sistema prisional, e queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigada, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada e ativista de direitos humanos, Aline Andrade Silva. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.